Quarentena de vida. Quarentena de vida. Renascer. Renascer. Apresentação: Bispo Antônio Abude e Bispa Rosana Abude. Nós estamos no Quarentena de Vida e hoje um programa especial sobre depressão. Você, nosso ouvinte, aonde você estiver, em qualquer lugar, você também vai poder receber uma palavra. Você pode pensar assim: não, mas eu não tenho depressão, nunca tive. Amém. Graças a Deus, porque só quem já teve ou tem depressão sabe exatamente como é difícil a gente passar por situações assim. Mas você, quem sabe, tem um vizinho, um amigo, um familiar, uma pessoa próxima de você. E ao entender o que significa depressão, de repente você vai se ligar e vai pensar: poxa vida, eu tenho identificado esses sintomas, eu tenho identificado esse comportamento e eu posso ajudar de alguma forma. Então, é muito importante, porque geralmente as pessoas que estão, principalmente no início da depressão, ela muitas vezes não demonstra, ela não transparece que está em depressão, porque nem a pessoa mesmo consegue entender que ela está no estado de depressão. É muito importante que ela tenha o acompanhamento de um profissional que possa realmente constatar se ela está com depressão. Existem vários estágios da depressão. O início dela pode começar com uma pequena tristeza, uma decepção, algo que você passou. Nós vamos estar falando sobre isso. Como é que desencadeia uma depressão? Ela pode surgir em qualquer momento da nossa vida. É constatado que crianças sofrem de depressão. Eu vou contar um pouquinho, dentro do tempo que a gente tem, da minha experiência, que começou ainda criança. Se agravou na adolescência. Na fase adulta, ela atingiu o ápice. E desse momento eu entendi, passei a entender e compreender que o que eu tinha se chamava depressão. Porque até então eu não sabia. E muitas pessoas, muitas vezes, estão debaixo dessa enfermidade. Porque, queridos, deixa eu deixar bem claro para vocês. Depressão não é sinônimo de fraqueza. As pessoas às vezes acham assim: a pessoa está em depressão porque ela é fraca. Ela não tem força de vontade. Ela não luta, ela não se posiciona. Ela não tem força de vontade de melhorar. Não é nada disso. Isso é um pensamento errôneo. Isso não tem nada a ver com depressão. A pessoa pode até ter uma característica, ela pode até ser uma pessoa mais tímida, mais insegura, uma pessoa de pouca proatividade, mas isso não significa que ela é uma pessoa depressiva, ou que a depressão acontece por essa fraqueza de personalidade ou de caráter. Não. Depressão é uma doença. Depressão é uma enfermidade na alma. Assim como a gente tem outras enfermidades na alma, mas hoje nós vamos falar sobre depressão. Então, vamos entender como uma patologia. Vamos entender que precisa, como outras doenças, de um tratamento, de um medicamento. Tem, às vezes, por exemplo, enfermidades que, se você tomar um analgésico, vai melhorar, vai passar, vai sair os sintomas e você vai ficar curado. Outras enfermidades, e às vezes quando essa não é tratada, você já precisa ir para um segundo passo, que é um anti-inflamatório, por exemplo. E aí você vai precisar combater aquela inflamação com um anti-inflamatório. E a pessoa vai ficar curada, ela vai ficar bem, vai melhorar os sintomas e ela vai ficar curada. Outras pessoas não vai adiantar nem o analgésico e nem o anti-inflamatório. Ela vai ter que combater, já é uma bactéria, é um vírus, enfim, ela vai precisar tomar um antibiótico. Então vamos entender que a depressão também, ela tem os seus estágios. E é difícil a gente diagnosticar ou a gente identificar em que estágio está. Por isso é importante
o acompanhamento de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim. E eu quero falar algumas coisas que eu anotei que são muito importantes para que a gente entenda melhor sobre depressão. Então já entendemos que depressão não é fraqueza, não é falta de vontade, força de vontade, não. Depressão é uma patologia, é uma doença na alma. A alma ficou enferma. E dependendo do estágio dessa depressão, ela vai ter que passar por um processo, um tratamento, como eu disse. E se está no início de uma depressão, então vai ser feito um tratamento específico para aquele início de depressão. Se já é um caso mais avançado, de um tempo maior, então tudo isso é muito importante ser diagnosticado e ser tratado por um profissional. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas eu sou uma pessoa que há 25... Voltando aqui, e eu só fui descobrir de muito pesquisar, de querer entender, porque eu não cheguei a fazer um tratamento psiquiátrico, eu não cheguei a tomar nenhum antidepressivo, porque na minha infância eu tive uma experiência com Jesus. E a minha busca espiritual era por conta dessa tristeza profunda que eu tinha, que iniciou-se com uma tristeza, que eu não entendia por que eu sentia. E isso foi se agravando, como eu disse, no início da minha adolescência e na fase adulta. Isso foi o ápice, aonde eu entendi que eu tinha depressão, que o nome da minha enfermidade era depressão. Eu estava doente na alma. Quem tiver oportunidade, o livro Milagres do Apóstolo Estevão Hernandes, ele escreveu muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de várias enfermidades. E eu pude escrever ali o meu depoimento, a minha cura foi na alma. E assim, foi uma experiência maravilhosa, porque quando eu comecei a escrever o meu testemunho, eu comecei a entender o propósito até da minha doença. Que Deus permitiu que eu passasse por isso, porque através dessa enfermidade, como existem outros problemas na vida da gente que nos aproximam de Deus. Então eu quero dizer para você, depressão é uma enfermidade, tem tratamento, tem cura, e você que está no início ou num estágio mais avançado, ou você já está naquele ponto terrível, onde a gente vê muitas pessoas que acham que o suicídio é o caminho para interromper esse sofrimento. Eu quero dizer para você, tem cura. E nós vamos falar porque o que a verdade nos liberta. Eu entendi que no momento que eu comecei a falar que eu não estava bem, a procurar ajuda com pessoas que tinham entendimento espiritual, eu no início procurei a Bispa Sônia, porque naquele período, naquele estágio da minha vida, eu estava na Igreja Renascer em Cristo, isso há 31 anos atrás. E eu já tinha esses sintomas, mas eu não entendia. E vendo o testemunho, o depoimento dela, eu comecei a entender que o que eu tinha realmente era depressão, até ficar grávida da minha filha, Gabriela, e ali desencadeou todo o processo da depressão, e ali desencadeou também, aonde eu fui desconstruída, ou seja, eu tive que quebrar, romper com todas as coisas que tinham acontecido na minha vida, para eu me reconstruir, renascer e reviver uma nova vida, porque no momento que eu conheci a verdade de saber que o nome da minha enfermidade era depressão, conhecer a verdade de Deus para minha vida, eu fui liberta. Mas eu vou contar daqui a pouquinho para vocês um pouquinho desse processo. Mas eu quero colocar aqui alguns dados para vocês que são muito importantes, porque quando a gente começa a falar de depressão, a gente está falando que hoje é um dos males do século. Assim como a síndrome de pânico, assim como a ansiedade. A depressão é conhecida no século. Nós vemos que cada vez mais as pessoas estão ficando deprimidas. E num momento como esse, num ambiente como estamos vivendo nos dias de hoje, as pessoas dentro das suas casas,
muitas perdendo seus empregos, sem possibilidade de produzir, de realizar, de ser uma pessoa produtiva, vamos dizer assim. Isso começa a desencadear até para aquelas que nunca se sentiram deprimidas, elas começam a sentir os primeiros sintomas. E nós vemos que a depressão, ela é um transtorno. Ou seja, algo entrou, algo rompeu na tua mente, nos teus sentimentos, causou uma ruptura, causou um mal, e isso desencadeou uma enfermidade. Nós conhecemos muito sobre as enfermidades psicossomáticas. Pessoas que têm fisicamente dores e que isso é um processo emocional. Estresse. Nós sabemos que existem vários fatores que levam uma pessoa a ficar. Tem pessoas que ficam ciclos com depressão e tem pessoas que constantemente vivem depressão. Elas podem até ter uma vida normal, trabalhar, estudar, conviver em família, e elas conseguem, de alguma maneira, controlar essa depressão. Mas há estágios que são mais críticos. Tem pessoas que estão bem, vivem bem e, do nada, começam a se retrair, a ficarem enclausuradas, como nós estamos nesse momento vivendo, né? Elas entram nesse processo de sufocamento, elas começam a pensar e a imaginar coisas e a ter pensamentos negativos, e ela começa a enfermar. E aí ela começa a desenvolver a depressão. Nós vemos que existem alguns fatores psicológicos, biológicos, sociais e espirituais que causam uma depressão. Então uma pessoa, ela pode desenvolver a depressão no ambiente que ela vive. Então numa família, num grupo de pessoas aonde a gente conhece muito, né? Principalmente os adolescentes, num ambiente escolar onde tem uma criança, aquele adolescente é discriminado, é julgado, é criticado. Então, no ambiente social, ela vai desenvolver uma depressão porque ela, naquele ambiente, ela se torna uma pessoa insegura, ela se torna uma pessoa complexada, ela se torna uma pessoa inferiorizada, e aí ela pode depressivo, de isolamento, de falta de alegria e de entusiasmo pela vida, e ela começa a desenvolver a depressão. Outras podem ser por fatores psicológicos, como eu já falei até da questão... Voltamos aqui. Como eu falei no caso do bullying, ou uma criança, um adolescente que vive debaixo de uma opressão, de palavras negativas, de pessoas, até pais, familiares, falando: você não serve para nada, você não presta, você é burro, você não vai dar nada na vida. Então, palavras que vão entrando na vida dessa pessoa, e ela vai começando a ser afetada emocionalmente, psicologicamente, e ela começa a dar uma abertura para essa enfermidade que é a depressão. Outros são fatores biológicos. O que isso significa? Eu, por exemplo, eu tive 2 tios com problemas mentais, da parte do meu pai. A minha avó, ela era suíça, ela veio para o Brasil, ela entrou em depressão. E ela teve o primeiro filho com demência. E ele precisou ficar em hospital psiquiátrico. Depois a minha tia, esse foi o primeiro filho, meu tio Roberto. A minha tia Ruth, ela teve esquizofrenia. E aos 18 anos, ela foi diagnosticada e ela foi para um hospital psiquiátrico, ela ficou com camisa de força. E ela começou a desenvolver ali, depois dela ser liberada e voltar para casa, ela desenvolveu um problema de falar sozinha, porque ela ficou tão em isolamento que ela começou a falar sozinha. O meu pai, o caçula da família, nasceu, graças a Deus, sem nenhuma patologia. Mas olha só, eu tinha já um fator genético, eu já tinha algo
biológico, aquilo que veio e que muitas... Assim como a gente sabe que tem pessoas que recebem uma carga genética, seja de pressão alta, de diabetes, a gente sabe que são enfermidades que passam de pais para filhos. E assim como uma pessoa, um alcoólatra, às vezes nem todo mundo da família vai desenvolver, mas a gente já tem o fator genético. Nós temos o fator genético. E por último, espirituais familiares, por maldições hereditárias, onde a gente sabe que vão atingindo gerações e a pessoa pode estar debaixo de uma opressão maligna. Voltamos aqui, estamos com problema, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir concluir. E esse fator espiritual, como eu disse, e precisa de libertação, precisa fazer cura interior, enfim, queridos. Os especialistas, eles não sabem definir o que faz realmente ser predominante, como eu disse, essa questão social, psicológica, biológica ou espiritual, que é uma das áreas que eu mais trato na vida das pessoas, porque nós muitas vezes encaminhamos a pessoa para um tratamento, assim como outras enfermidades. Nós cremos no poder da libertação, mas existem tratamentos que precisam ser colocados para aquela pessoa, porque nós vamos orar, porque às vezes o problema dela não é espiritual e ela precisa ter um acompanhamento. Só para a gente poder entender um pouquinho sobre os dados, né, no mundo e no Brasil. No Brasil, estima-se que sejam diagnosticadas aproximadamente 2 milhões de casos por ano. Então, por ano, 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com um estado de depressão. Isso quando a pessoa vai, procura ajuda e ali essa estatística ela acontece. Quantos não procuram ajuda, não vão ao hospital, não estão fazendo um tratamento? Então, queridos, esse número é muito maior. Pessoas, elas passam por vários adventos na vida que podem fazer com que ela se torne uma pessoa depressiva. Então, vamos lá. No meu caso, em primeiro lugar, foi a rejeição. Depois eu vou contar para vocês um pouco sobre isso. Então, pessoas que sofrem de rejeição, traumas psicológicos, a pessoa que passa por um luto, por uma tragédia, algo muito difícil, uma violência, um abuso, perda de trabalhos, enfim, de posições, a pessoa que perde, vai à falência, decepções amorosas, enfim, por aí vai. São as pessoas mais propensas, não quer dizer que só essas pessoas vão desenvolver essa patologia, mas isso significa que essas pessoas que sofreram em algum momento da sua vida, e preste atenção, até coisas que você nem sabe, nem se lembra, que foi o meu caso, de algo que aconteceu, uma ruptura, um nível de estresse que a gente passou, algo que fez com que gerasse um trauma na vida dessa pessoa. Em algum momento da vida, pode se desenvolver essa patologia. Em algum momento da vida, a pessoa pode ficar depressiva. Como eu já disse, outras podem passar por muita coisa, até mais do que outras, e nunca desenvolverem isso. E não tem como a gente saber quem vai e quem não vai. Isso depende muito do estado emocional, isso depende muito do como aquela pessoa foi criada, no ambiente que ela foi criada, com amor. Tem alguns livros que falam sobre mindset, que fala sobre a saúde mental. Isso é muito importante, porque desde criança nós recebemos uma carga que pode, na fase da adolescência, na fase adulta, ou até mais, na terceira idade, na meia ou na terceira idade, se desenvolver isso. Então, a nossa alma, ela é muito complexa. Nós vemos que, na maioria, os sintomas da depressão, para você se identificar, não significa que todas as pessoas que sentem isso vão ser depressivas, mas, geralmente, os sintomas é uma tristeza persistente. É aquela tristeza que não sai de jeito nenhum. E eu não estou falando de dias, nem de semanas, estou falando de anos. Pessoas que vivem num estado
de tristeza profunda e não conseguem sair dessa tristeza persistente. Perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas. Como eu lembro que no ápice da minha depressão, tudo que eu mais gostava de fazer, eu estava grávida, era o meu sonho ser mãe. Eu sonhava eu já nasci brincando de boneca e sendo mãe, brincava de panelinha. Eu sempre tive um sonho de ter uma família, de ser mãe. E quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, da Gabriela, eu desenvolvi e foi o ápice da minha depressão. Mas essa depressão, ela se desenvolveu por uma causa. E eu quero falar, esse programa, ele é muito pequeno porque tem muitos detalhes, tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar. E tudo isso eu fui buscando, eu fui estudando, eu fui pesquisando, porque eu queria entender o que eu tinha. Eu precisava saber se eu tinha sido um erro da natureza. Por que eu me sentia tão triste? Porque eu tinha vontade de morrer, porque eu tinha muitos complexos. E tem pessoas que falam assim, bispo, mas como você tinha complexo, você sempre foi tão linda, mas eu não me enxergava assim. Eu costumo dizer, eu tinha um espelho que eu me enxergava deformada. Por quê? Porque como imagina o homem na sua alma, assim ele vai ser, é o que está em Provérbios. E eu me imaginava uma pessoa segundo a minha patologia, segundo a minha deformação, que se desencadeou na depressão por causa de uma rejeição. Esse foi um dos fatores. E aí, a perda de interesse de atividade, que normalmente são prazerosas, energia reduzida, ou seja, você não tem vontade de fazer nada. Eu acordava, eu ficava de pijama e eu não tinha vontade nem de tirar o pijama. Eu não tinha vontade, eu estou falando no auge da depressão, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não queria me arrumar. Eu estava casada nessa fase, que eu estou falando do ápice da minha depressão, grávida da minha filha. O meu casamento, Deus abençoou, um marido que eu amava e que eu amo, e que eu estava muito feliz, tão assim, plena de poder gerar uma vida, e de repente, aquela depressão, ela veio e eu não tinha vontade de nada, eu ficava trancada dentro do meu quarto. Eu não queria abrir a janela, eu não queria ver a luz do dia. Vocês estão vendo aqui na frente, né? Tem essa área, aqui na frente da lagoa. Na minha casa, que eu morava no apartamento, tinha um jardim, eu morava no primeiro andar, um jardim lindo. E eu abria a janela, às vezes, assim, para entrar um pouco de ar na minha casa, e eu olhava e eu via tudo cinza. É impressionante como a depressão, ela modifica o teu olhar, o teu senso da vida. Você não consegue enxergar as coisas boas que a vida tem. Você entra num buraco, você entra num abismo mesmo, e você não consegue enxergar. Muitas pessoas têm, né, pode desencadear a ansiedade, porque ela quer sair daquele estágio de depressão, ela não consegue. Pessoas têm distúrbios de sono, ou dormem demais, ou sofrem de insônia, falta de apetite, ou um apetite exacerbado, porque tem pessoas que perdem. Na época eu perdia muito apetite, eu já era muito magra, e eu entrava muitas vezes num estado assim, terrível, de magreza, eu perdia a força, desmaiava. E eu grávida, eu perdi 5 quilos nos 3 primeiros meses da gravidez, já muito magra. Então, tudo aquilo era um peso. E as pessoas vão vivendo baixa autoestima, eu tinha muito, complexo de inferioridade. Você nunca é bom o suficiente, você sempre acha que você é vítima de tudo, você é culpado. Falta de concentração, indecisão, você não consegue tomar decisões, inquietude, sensação que não vale nada a pena, desesperança, pensamentos suicidas ou pensamentos que a pessoa tem de fazer mal contra ela mesma. Esse é o ápice da depressão. Todas as pessoas, a maioria, mais de 90% das pessoas que se suicidam no mundo são causadas pela depressão. E hoje nós estamos aqui denunciando, porque talvez você que está me ouvindo aqui na rádio,
você possa ter esses sintomas, ou começando a ter esses sintomas, principalmente nesse momento que nós estamos, né, dentro de casa, não vivendo as nossas atividades. Você que já há muito tempo luta e nem sabia, talvez, que o nome do que você tinha era depressão. Sabe o que é importante? A gente conhecer a verdade que nos liberta. E um dia eu conheci essa verdade. Eu me converti com 11 anos de idade. Eu tinha essa tristeza, esse estado de depressão, e eu queria entender quem eu era nesse mundo e por que eu me sentia tão desencaixada. Eu queria entender por que eu tinha aquela tristeza, aquela vontade de morrer. Eu amava a minha família, eu sabia que a minha família me amava. Eu tinha o amor da minha mãe, eu tinha o amor do meu pai, embora eu tivesse muitos problemas com o meu pai. E isso desencadeou aos 16 anos mais fortemente, porque já é uma fase difícil. Quando eu descobri o adultério do meu pai, e que ele tinha 2 filhos fora do casamento, e aquilo foi terrível para mim. E ali eu entrei numa ladeira, e eu fui despencando. E o meu estado emocional, a minha força de viver, ela foi se perdendo e ela começou a desencadear. Mas isso se desencadeou lá atrás, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Para a gente poder entender um pouquinho. Nós muitas vezes passamos por traumas na nossa vida, e no meu caso foi ali, no ventre da minha mãe. Não tinha como eu lembrar. Não tinha como eu pensar assim, olha, eu passei por isso, eu vou tratar porque eu sofri esse trauma, eu identifico que é essa situação na minha vida que desencadeou tudo isso. Eu não tinha como saber. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na minha busca intensa, e eu comecei a viver uma vida com Deus, e todos esses anos, eu sempre passei dentro da igreja, eu sempre tive muita fé. A minha mãe foi curada de câncer, porque ela tinha também mágoa do meu pai por todas essas coisas que eu estou comentando aqui com vocês. O meu pai era uma pessoa muito difícil, eu amava profundamente o meu pai, mas ele também, como eu disse, ele veio de um histórico de família muito louco. A mãe era doente, o pai se tornou um alcoólatra, ele tinha 2 irmãos. Então eu tenho certeza que a vida para ele também não foi fácil. E ninguém dá o que não tem, ele não tinha aquele amor para dar. E tudo isso desencadeou dentro de mim muitas coisas, mas o que aconteceu de fato? Eu sou a 4ª filha, minha mãe teve 5 filhos. E eu fui a 4ª filha nesse momento em que ela descobre, em que ela vê o casamento, a vida dela toda nessa situação. Voltamos. E ali a Rosana, ela rejeitou aquela criança que veio num momento muito difícil da vida dela. Só que eu não sabia, e nem minha mãe também. Depois eu nasci, minha mãe sempre me amou. Depois ela teve a minha irmã, a Petita. E minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa, uma mãe amorosa, presente. Ela foi curada de um câncer, a gente conheceu Jesus, ela levou a gente para a igreja. Então eu sempre tive um amor muito grande pela minha mãe. E nessa busca de querer entender por que eu estava assim, quando eu fiquei grávida da Gabriela, eu comecei a sentir vontade de morrer, eu não queria mais viver, eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu entrei no ápice da depressão. Por quê? Porque eu senti, quando eu estava gerando a minha filha, todos os sintomas que eu senti no ventre da minha mãe. Aqueles sintomas de rejeição, de não ser bem-vinda ao mundo, de não estar, né, vindo da maneira como a minha mãe queria. Então ela chorou muito, ela ficou muito depressiva. E todos os sintomas dela passou para mim no ventre. E isso é muito impressionante, porque olha o que é a maldição. Ela sentiu, passou para mim, e eu estava grávida da minha filha e comecei a sentir essa mesma rejeição, não por ela, mas pelo momento, porque eu estava naquele estágio de ver o que fazer. Até que, com muita oração, a minha mãe orava comigo, a bispa Sônia orava comigo, eu fiz cura interior e eu lia muito, eu queria buscar
até entender que eu precisava dessa cura. E Deus me deu um sonho. E para resumir, Deus me mostra no sonho. E ali o Senhor fala, eu estou quebrando esse espírito de morte que entrou na sua vida. Por isso que eu estou contando isso para vocês, porque não teria como eu saber que a minha depressão... Porque às vezes a gente tenta tratar o efeito, os sintomas, e a gente vai buscar, mas só que a gente tem que buscar a origem disso. O que desencadeou essa depressão? E você que está me ouvindo, pensar aonde foi, qual foi o momento que aconteceu essa ruptura. E quando Deus me mostra ali naquele sonho, Ele me revelou tudo. Eu fui, conversei com a minha mãe chorou. No livro, eu conto os detalhes, no livro Milagres. E eu vou escrever ainda a minha história, dentro de um buraco. Eu não me achava que eu seria capaz de ser mãe. E ali, sem entender que eu poderia ser uma boa mãe por causa daqueles pensamentos destrutivos que eu tinha. Eu pude conversar com a minha mãe pediu perdão. Eu amava a minha mãe, eu não tinha mágoa dela, mas precisava romper porque era algo espiritual. Algo que ali, na rejeição, aquele espírito de morte entrou, ainda quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe. E eu não sabia, não tinha uma explicação, mas havia sim um trauma que, sem ter a consciência disso, ele aconteceu e ali foi quebrado, debaixo de oração. A minha mãe pediu perdão, a gente orou juntas e foi quebrada aquela malignidade. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a origem da tua depressão, ou desses sentimentos, qual foi o trauma que você viveu, passou. Pode ter sido algo que você nem se lembre, pode ser algo que você reconheça diante de tudo aquilo que estamos falando nesse programa, e você vai começar a orar, e você vai quebrar, você vai procurar ajuda com um pastor, com uma autoridade espiritual, para que ele possa orar e quebrar essa malignidade. E se tiver que haver um perdão, você vai liberar esse perdão, porque quem não perdoa fica nas mãos dos atormentadores. E como que eu vou perdoar aquilo que eu nem sei que aconteceu? Mas você libera no mundo espiritual e você desliga essa malignidade. E o inimigo não tem mais poder de entrar, porque no momento em que o inimigo de Deus, ele entra e ele sabe o quanto nós estamos vulneráveis, e ele vai produzindo pensamentos e ele vai produzindo sentimentos que são mentirosos, que não é a verdade de Deus para você, porque eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você não foi criado pela vontade do teu pai e da tua mãe, você foi criado e gerado pela vontade de Deus. E mesmo que o ambiente que você viva não te trouxe paz, alegria, amor, mesmo que você viva num ambiente aonde familiares teus passaram por essa situação, Jesus Cristo rompeu toda a maldição hereditária e ela é quebrada, porque ele se fez maldito para que a bênção de Deus pudesse estar em nós. Então essa cadeia de maldição que veio lá de gerações passadas vai ser quebrado. O ambiente psicológico, você sofreu bullying, você sofreu rejeição, palavras, sentenças foram lançadas contra a tua vida. Jesus Cristo, ele rasgou toda a palavra, toda a sentença que era contra nós, toda arma forjada contra nós não prospera. Por isso que tudo isso tem um aspecto espiritual, porque a gente desliga. Jesus Cristo, ele falou, o que ligardes aqui na terra terá sido ligado nos céus. E palavras, sentenças, maldições foram ligadas contra a tua vida, contra pessoas. E isso veio desencadeando durante uma vida inteira. E de repente agora, às vezes está tudo bem. Às vezes você vai viver um momento mais feliz, como aconteceu na minha vida. O primeiro momento foi quando Deus me deu oportunidade, me deu uma vida profissional e eu fui trabalhar como modelo, como manequim. Deus me mostrando, olha o que eu estou te dando de oportunidade para você vencer. Depois, o Senhor me dando um casamento, uma família, me dando uma
filhas maravilhosas. E eu venci esse estágio de depressão. E o terceiro estágio, que ali eu melhorei e fiquei muito boa. E o terceiro estágio foi quando eu fui chamada para o ministério e eu me sentia, havia ainda resquícios de inseguranças, de medos. Mas Deus queria me levantar para ser uma pastora, para que eu levasse a palavra de Deus, como estou aqui agora, falando para você nessa rádio, como estou falando para você nesse programa. E hoje, quando eu escrevi meu testemunho, eu comecei a glorificar a Deus, porque eu entendi que eu precisei passar por isso. Porque é possível ser curado. E hoje, 28 anos se passaram. A Gabriela hoje é uma menina maravilhosa. Ela teve alguns momentos também que ela passou e eu ajudei a minha filha, eu expliquei. E eu quebrei aquela maldição da vida dela e eu orei com ela, quebrei essa maldição que me fez novamente trazer para a vida da minha filha ainda no ventre qualquer tipo de malignidade foi quebrada. Aí a Giovana veio e o momento que a gente começou a igreja em Alphaville e Deus falou, eu vou te levantar e você vai levar a minha palavra, você vai ajudar a vida de muitas pessoas. E eu pensava, meu Deus, se eu não tenho vida direito para mim, como que eu vou ajudar outras pessoas? E eu quero te dizer, talvez você pense isso, mas tudo tem um propósito diante de Deus. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, esse programa tem um propósito. Talvez não para você, mas para você ajudar outra pessoa. Compartilhe. Eu gostaria de falar muito mais, tem muitos detalhes nessa história, mas eu quero encerrar esse programa dizendo para você, não é sinal de fraqueza, não é porque você não é amado, não é porque Deus não existe, não é porque você não tem um lugar nesta terra que você se encaixe. É porque muitas coisas nós passamos. Jesus, ele disse, muitas são as aflições do justo. Cada um vai ver as suas experiências, mas todas as coisas, como diz a palavra, vão cooperar para o nosso bem. E em nome de Jesus, eu quero encerrar esse programa e orar por você que tem sentido essa ansiedade, você que perdeu a alegria de viver, você que já não tem vontade de realizar coisas, você que tem essa tristeza persistente, você que não tem mais sonhos, você que perdeu a perspectiva do seu futuro e de achar que você pode sim ser amada. Talvez você passou por um trauma na sua vida e que você acha que nunca mais você vai poder ser feliz. Passou por um abuso, por uma violência, seja sexual, moral. Quantas mulheres, pessoas, crianças são violentadas verbalmente, vive uma vida inteira ouvindo coisas horrorosas. Como é que a gente pode ser um ser humano, vamos dizer, normal? Como a gente não pode se sentir muitas vezes a pior pessoa do mundo, porque a gente ouviu tanto que a gente é ruim, que a gente não presta, que a gente não vai dar em nada. Como é que eu posso pensar coisas diferentes daquilo que eu ouvi uma vida inteira? Você pode sim. Você vai trazer à memória o que pode te dar esperança, porque tudo isso que falaram, que fizeram contra você, isso foi manipulado por um mal que existe e que tentou te destruir, tentou te matar. Mas em João 10:10 diz, Jesus veio e te trouxe vida e vida em abundância. E todas essas mentiras, elas vão ser quebradas em nome de Jesus. As pessoas que você esperava receber amor, carinho, afeto, foram as pessoas. Ele disse, se teu pai e a tua mãe te desamparar, eu, o Senhor, vou te acolher. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vai sentir o amor de Jesus. Busque com todas as tuas...
Busque o Senhor. A palavra diz: buscar-me. Nós vamos terminar esse programa orando agora, em nome de Jesus. Entre em contato, deixe o seu nome para o número 98899-1079. Se você quiser, pode mandar uma mensagem para o meu Instagram, no direct, @RosanaBud. Se você precisa e conhece alguém que precisa de ajuda, coloque o nome dessa pessoa, nós vamos estar orando e clamando. Glória a Deus, porque Deus nos deu oportunidade, apesar de toda a interferência nesse programa. Nós falamos e denunciamos este espírito de depressão, que o Senhor agora vai interferir, vai te ajudar. Eu busquei, eu encontrei em Jesus Cristo a minha cura. E talvez você precise de ajuda, de um médico, de um profissional, e você vai buscar também ajuda, porque se o teu caso é espiritual, você vai ser também curado. Se houve qualquer tipo de ruptura, de trauma, e você se sente preso ainda debaixo desses sentimentos, o Senhor pode te libertar agora. Então vamos orar. Eu quero que todos que estão me ouvindo e me assistindo, clame agora e peça ao Senhor que te revele, como um dia Deus me deu um sonho e me mostrou a causa desta depressão. O Senhor vai te mostrar e vai fazer você lembrar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora, neste momento, orar por cada vida que se encontra debaixo desta enfermidade, que se encontra em depressão, com sentimento suicida, com espírito de morte, que não consegue se alegrar, não consegue ter uma vida normal. Pessoas que uma vida inteira ouviram críticas, palavras acusadoras, sentimento de tristeza profundo, ou a falta de interesse pela vida. Oh, meu Deus, eu te peço agora, quebra em nome de Jesus. Aonde estiver estas pessoas agora, entra com o teu poder, entra com o teu amor, agasalhe agora. E neste trauma que essa pessoa viveu, Senhor, abraça, porque se não tivermos o amor, se não tivermos aquilo que precisávamos ainda quando crianças, adolescentes, jovens, se o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, o amigo não foi capaz de nos dar este amor que precisávamos, o Senhor se entregou e nos deu. Por isso entra agora, derrama a tua paz. Este mal seja repreendido, esta enfermidade da tua alma seja repreendido e seja curado agora, em nome de Jesus. Recebe aonde você estiver esta palavra, esta unção que me fez vencer e me levantar e ajudar outras pessoas. Eu declaro que você vai ser curado e vai ajudar muitas pessoas através dessa experiência que você viveu, passou, mas venceu, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero as pessoas que estão aqui nos assistindo pelo Facebook, muitas pessoas, eu tive a oportunidade de ajudar, de orar, de trazer o meu testemunho e foram abençoadas. Você que já foi curada da depressão, fala: eu já fui curada, bispa. Eu já vivi essa experiência na minha vida, para a gente poder também se alegrar. E em nome de Jesus, você também que viveu essa experiência de milagre, de cura da depressão, em nome de Jesus, coloque aqui também no 98899-1079. Meu Deus, a hora passou, a gente falou de muitas coisas aqui, mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha experiência para vocês. E se eu pude te ajudar de alguma forma, mande a sua mensagem: bispa, eu precisava ter ouvido essa palavra, isso me ajudou muito, eu não sabia que o que eu tinha, eu tenho pessoas. Agora você vai olhar, cuidado, olhe para os seus filhos. Muitas crianças já estão em depressão e pais não enxergam. Adolescentes, esse é o momento da vida onde desencadeia um monte de coisas. Preste atenção nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus netos. Converse, chame, esteja junto e realmente faça
algo aonde você possa também desenvolver algo para os seus filhos, para a sua família. Peça perdão quando você perceber que você falou uma palavra inadequada, quando você julgou, quando você brigou. Procure essa pessoa, fala, me perdoa, eu desligo essa palavra que eu falei. Às vezes a gente está de cabeça quente, às vezes estamos passando situações e pesamos muitas vezes nos nossos filhos. Falamos coisas que no momento de raiva, de ódio, a gente deixa a nossa boca falar coisas horríveis. Não deixe que o ambiente da sua casa seja um ambiente de briga, de discórdia, de palavrões. Quebre isso, peça perdão e fala, Senhor, me ajuda a colocar palavras de vida, profetiza vida na vida dos seus filhos, no seu casamento. Não fala, minha casa é um inferno, a minha família é um inferno. Quebre isso em nome de Jesus, porque há poder nas nossas palavras. Às vezes não temos ideia, às vezes uma palavra mata mais do que qualquer outra coisa. Mas, assim como a palavra tem poder para destruir, a palavra também tem poder para trazer vida. E hoje nós estivemos aqui no Quarentena de Vida trazendo esta palavra de vida para você. Olha, queridos, não vai dar para eu falar aqui, mas muitas pessoas mandaram mensagens. Eu peço desculpa, caiu várias vezes aqui o sinal. Eu sei que às vezes tem interferência no mundo espiritual, mas glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Conseguimos fazer esse programa. Compartilhe com outras pessoas, vai ficar gravado aqui no Renascer Hall Rio de Janeiro. Você pode compartilhar essa palavra. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha te abençoado, porque eu sei que tudo isso vai cooperar para o nosso bem em nome de Jesus. Eu vou ver aqui com o Fabrício qual é o louvor que nós vamos encerrar. Amém? Ele já colocou aqui. Vamos encerrar com Regis Danese, Depressão. Que Deus te abençoe. E amanhã, às 15 horas, estamos aqui de volta no Quarentena de Vida, no Renascer Hall Rio de Janeiro. E também aqui pela nossa rádio Gospel FM Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Boa tarde. Fique na paz.